Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós vamos partilhar com vocês uma ferramenta bastante útil para ajudar na gestão do trabalho do professor na sala de aula, quer seja de forma remota, quer seja de forma presencial. Esta ferramenta denomina-se de Classroom Q, disponível em classroomq.com. E é uma ferramenta que pode ser bastante útil nesse sentido. Muitas vezes os nossos alunos têm que realizar tarefas que exigem concentração e quando alguém precisa da ajuda do professor tem sempre aquela questão de chamar o professor e que às vezes pode perturbar a concentração dos outros alunos ou de outros trabalhos, se estivermos a falar em situações que não sejam só em termos escolares. E por isso esta ferramenta pode ser bastante útil no sentido de gerir esses alunos em sala de aula ou em casa e de ajudar o professor a entender e chegar aos alunos que têm mais dificuldade. Como qualquer outra ferramenta, carece de um registro, por isso precisamos de um endereço de e-mail e de definir uma password e, portanto, ela é uma ferramenta também gratuita. Este é o painel principal da ferramenta, Classroom Q, onde nós temos aqui a página principal. Temos o menu About, onde nós podemos saber um pouco mais sobre esta ferramenta, porque é que ela foi criada, realmente foi para auxiliar os professores. Temos a versão do Teachers, onde o professor se pode registar, que também pode fazer no layout inicial, ou aceder, depois já ter o registro. Temos a página que é destinada aos alunos, onde os alunos acedem à sala de aula. Aqui alguns contactos necessários, onde se pode entrar em contacto com os gestores do aplicativo. Temos aqui um blog onde se podem encontrar algumas notícias e novidades relacionadas com a ferramenta e alguns exemplos da sua aplicabilidade. Temos aqui o shop, onde tem onde é possível comprar alguns souvenirs relacionados com o logotipo do Classroom Q, e depois temos aqui outra forma de aceder, que é o login, e a possibilidade de pesquisar no próprio aplicativo. Então, voltamos à página inicial e vamos então aqui ter as duas opções novamente, enquanto teachers e enquanto students é a forma como nós acedemos. Enquanto teachers, nós selecionamos a opção para entrar como professor. Mais uma vez ele nos pergunta, dá-nos as boas-vindas ao Welcome to Classroom Q. Temos a possibilidade de fazer o nosso registro ou de fazer o login. Na possibilidade do login, nós podemos usar um endereço de e-mail e uma password, ou ainda podemos entrar com a conta do Google. E, portanto, ao entrar com a conta do Google, ele redireciona-nos no imediato para a nossa sala de aula. Então, entramos na nossa área de registro do professor e temos aqui Click to Start a New Classroom Q Session. Então, nós fazemos Start, então vamos abrir uma nova aula, uma nova sala. E então, esta é a nossa class code, o nosso código de turma, PRSW9D. Temos a possibilidade de deixar os sons ativos, que é vantajoso porque sempre que um aluno solicitar apoio, vai originar um som de entrada de pedido, e temos aqui ou deixar ou ocultar o comentário do aluno. Se nós ocultarmos o comentário, aparece apenas o nome do aluno a dizer que ele solicitou a ajuda do professor. Mas o aluno pode dizer no imediato de que é que precisa, e às vezes é útil porque, no caso da forma remota, o professor vai responder de imediato ao aluno sem ter que lhe perguntar o que é que ou qual é a dúvida que você tem. Temos aqui a possibilidade de apagar todos os comentários, depois vamos ver essa questão, e terminar a sessão da sala. Ou seja, para que o aluno possa interagir a partir do Classroom Q, o professor só precisa de lhe facultar o código de acesso à sala, que é este que está aqui. Como é que o aluno vai participar? Ele coloca o código da sala, ou seja, o class code, e coloca o nome, por exemplo, Pedro, faz OK e vai aparecer aqui a entrada do aluno na sala. Então, temos aqui o pedido de ajuda. Então, hello Pedro, assistance needed. Então, se o aluno clicar aqui, vamos ver essa possibilidade, o aluno pediu ajuda e houve aquele sonzinho de entrada de que o Pedro pediu ajuda. E agora reparem, o aluno sabe que é o primeiro em linha, ou seja, não tem nenhum aluno que esteja à frente dele
para ele solicitar ajuda. Então, o aluno sabe quantas pessoas estão na frente dele, se for o caso de termos vários alunos a solicitar ao mesmo tempo, eu sei qual é a minha posição até que o professor me consiga ajudar. O aluno pode, a qualquer momento, cancelar esta ajuda. Então, se o aluno cancelar, o professor vem aqui e pode fazer clear. Então, ele já não precisa de ajuda. E vamos supor que o Pedro precisa de ajuda. Então, vamos por aqui, preciso de ajuda na pergunta 1, por exemplo. Ok? Então, preciso de ajuda na pergunta 1. Vai pedir ajuda e agora vamos verificar que apareceu aqui a indicação. Então, o Pedro pediu ajuda, cá está, e agora aparece a mensagem: preciso de ajuda na pergunta 1, ou seja, o professor sabe que o Pedro precisa de ajuda nesta pergunta. Então, eu posso ocultar ou deixar ali o comentário do Pedro. Mais uma vez, o Pedro sabe que a assistência está em caminho, a assistência is on the way, portanto, o professor vai dar a assistência porque ele é o primeiro na linha. E, portanto, o professor ajudou o Pedro, chega aqui e pode fazer isto, então o pedido de ajuda desapareceu. O Pedro foi esclarecido, atualizou, então a qualquer momento ele pode pedir uma nova ajuda. Então, preciso de ajuda na questão 2, por exemplo, e vai pedir a ajuda. Cá está, entrou o pedido de ajuda do Pedro. Então, preciso de ajuda na questão 2. Obviamente que se nós tivermos só um aluno, a ferramenta pode não ser muito útil, mas como normalmente nós temos muitos alunos, então nós conseguimos atender aos pedidos de cada aluno, muitas vezes mantendo a concentração da turma e não há aquela questão de professor, eu preciso de ajuda, e depois o outro aluno levanta o dedo, professor, eu preciso de ajuda. Então o professor consegue ir gerindo quem precisa de ajuda, mantendo a concentração das tarefas que cada um tem que realizar. E assim sucessivamente. Então é muito útil. Vamos só verificar, por exemplo, se for um outro aluno, vou abrir aqui numa outra aba, eu penso que ele me permite, vamos colocar aqui o class code e agora pôr, por exemplo, que temos a Maria. Então vamos fazer OK e temos a Maria também. Então a Maria vai pedir ajuda, pode dizer, por exemplo, preciso de ajuda na questão 4. Então, pede ajuda. Ouvimos o barulhinho e cá está. Temos aqui o Pedro que pediu ajuda na questão 2, temos a Maria que pediu ajuda na questão e aqui avisa a Maria que ela é a segunda em linha porque o professor não resolveu ainda a questão do Pedro. Então, se eu chegar aqui e resolver, posso resolver clicando no nome dele e clicando no nome da Maria, então ele vai atualizar, já está a atualizar tanto o Pedro como a Maria para eles pedirem próxima ajuda, se for o caso. E, portanto, é uma ferramenta bem simples, que parece não ter assim muita utilidade, mas quando nós temos muitos alunos, ela facilita e ajuda o professor a fazer essa gestão, seja de forma remota, seja de forma presencial, e que pode ser muito útil para manter a concentração da turma, porque nós sabemos que muitas vezes um pequeno barulho vai perturbar e muitas vezes então o aluno pode solicitar o apoio do professor sem estar a falar em voz alta e o professor sabe que aquele aluno precisa de ajuda e vai direcionar a sua ajuda, seja de forma presencial, seja de forma remota. Para terminarmos, basta fazer end session e ele pergunta se nós queremos sair da sala. Então, sim ou não, podemos voltar atrás se clicarmos por ele. Então, ele vai fechar a nossa atividade e fechou, obviamente, para os alunos também. Então, temos a questão de saber que os alunos já sabem que naquele momento o professor não está na sala. Ora, esta foi a ferramenta que nós quisemos partilhar convosco hoje, um pouco diferente das habituais, mas que pode ser útil quando nós temos essencialmente muitos alunos e nós sabemos que há alunos que precisam dessa concentração e que pode ser útil seja na forma remota, seja na forma presencial. Por isso, esperemos que esta ferramenta vá de encontro às vossas necessidades e que vocês a possam utilizar nas vossas aulas. Já sabem, qualquer dúvida, entre em contato connosco. Estamos aqui para vos ajudar. Encontramos-nos no próximo episódio.